nós vamos dar início à nossa aula contextualizando com os estudantes sobre o tema de desigualdade social, sempre fazendo questionamentos para que eles sejam reflexivos e o aprendizado seja efetivo. Então, nós vamos perguntar se eles conhecem esse termo, se eles já ouviram falar, o que acham que significa, e depois exemplificar, mostrar imagens, sempre dando espaço e incentivando que os alunos participem, contem algo que eles já presenciaram ou até mesmo algo que já aconteceu com eles. Em nossa aula, teremos foco da ação pedagógica por meio do uso de charges, para abordar o tema de desigualdade social, porque as charges se destacam como uma linguagem de ensino que estimulam o interesse do aluno, com uma leitura rápida, mas que exige uma reflexão crítica, tanto das imagens quanto das frases. O grupo decidiu trazer como embasamento teórico o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Ele foi e ainda é um grande nome na arte educação. Eu tenho certeza que quando eu falei Teatro do Oprimido, veio na cabeça da maioria de vocês a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Já vou adiantar que eles eram amigos e que eles seguiam praticamente a mesma vertente, como os nomes já nos informam. No Teatro do Oprimido, a gente consegue encontrar 4 vertentes: Teatro Fórum, Teatro Imagem, Teatro Jornal e Teatro do Invisível. Nas 4 vertentes, elas vão seguir a mesma linha de aula, tá? De entendimento sobre, que seria uma experimentação do oprimido, da opressão que virá no exercício. Isso pode ser dado através de quadrinhos, figurinhas, histórias, músicas, poesias e tudo mais. Logo após uma breve discussão com os alunos, uma roda de conversa, e debater sobre o que eles entendem, o que eles entenderam sobre esse aquecimento mental ou físico. Isso vai do professor, do mediador, como Augusto Boal também chama, que o mediador que vai levar isso, para os espectadores. Logo após essa roda de conversa, começa o exercício em si. No nosso caso, a gente pensou em trazer o teatro imagem para os nossos alunos, ou melhor, espectadores. Bom, o teatro imagem consiste em separar esses espectadores em grupos, sendo eles pequenos ou grandes. Cada grupo recebe uma imagem. Essa imagem sempre tem que trazer uma opressão visível. Esse grupo, eles podem debater, construir uma cena. Essa cena tem que começar a partir da imagem que eles receberam. Os alunos precisam começar a cena nessa imagem, congelados nessa imagem, para todos os outros espectadores poderem entender qual é a imagem, para entender onde está a opressão ou não. Vai começar a cena, e a cena tem que se desenrolar de um modo que a opressão não exista mais. A gente sabe que é muito difícil disso ocorrer, mas as crianças, ainda mais com a imaginação fértil, elas conseguem trazer diversas vertentes para a gente tirar essa opressão. Então, todos os grupos vão fazer, logo após, outra roda de conversa, para a gente entender o que a criança absorveu, o que ela achou interessante, se ela realmente achou a cena de opressão, onde era oprimido e onde era opressor. E a gente realmente percebe que, como no dia a dia, existe, esse oprimido e esse opressor. Uma hora a gente pode ser um oprimido, uma hora a gente pode ser esse opressor. E é muito difícil de tirar, porque isso já está estagnado na gente, já está colado, preso na gente. Já é uma coisa normal na sociedade. E como outro teórico da arte educação, o Brecht, ele falava que a gente tem que sempre estranhar algo que está muito normal. E a gente vai trazer o Teatro do Oprimido exatamente para as crianças se questionarem e futuramente poderem colocar isso no dia a dia delas. A nossa avaliação acontecerá durante todo o processo de desenvolvimento dessa aula, desde o princípio da contextualização, das nossas perguntas, da nossa conversa, até o engajamento dos estudantes durante o Teatro do Oprimido. No fim, nós abriremos uma roda de conversa onde todos terão a oportunidade de falar como foi a sua experiência, o que achou efetivo, o que achou positivo, qual foi a sua experiência negativa, e também perguntar novamente: e agora?
quando você escuta o termo desigualdade social, o que vem na sua cabeça? O que é desigualdade social? Estamos aqui com a professora Mayra Ponce para falar referente à disciplina, no caso, a área de ciências humanas, que diz respeito à questão de desigualdade social. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente gostaria que você se apresentasse, falando seu nome, idade, a formação e atualmente qual que é o ano que você leciona. Então, boa noite a todos. Meu nome é Mayra Ponce, eu sou pedagoga, eu trabalho na rede municipal de São Paulo, né, na prefeitura, na IMEF Antônio de Alcântara Machado, no Ipiranga. Ontem eu fiz 18 anos de cargo público, né, de prefeitura, então estou há 18 anos na rede pública. Posso dizer que assim, a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu acredito na rede pública, acredito no que a gente possa fazer, né, faço o meu melhor com os alunos. E nessa escola, no Alcântara Machado, eu já estou há 13 anos. E eu dou aula já há 3 anos para o 5º ano. Leciono com um ciclo interdisciplinar. Sobre o tema em si, dessa área de ciências humanas que a gente está direcionando para a questão da desigualdade social, o que você entende de forma objetiva, o que seria para você essa questão de desigualdade social? Então, a questão da desigualdade social, hoje em dia a gente vê, principalmente agora, né, na pandemia, um número exorbitante de pessoas abaixo aí do índice normal, né, que a gente pode considerar de nível médio ou nível baixo. A gente tem uma desigualdade social imensa no Brasil e que com a pandemia a gente verificou que esse número é exorbitante. Então, assim, o meu trabalho em sala de aula, antes da pandemia, é óbvio, e agora durante a pandemia, nas aulas online, que a gente trabalha com os alunos, né, é a questão de que eles se envolvam mesmo, sabendo por que existe essa desigualdade, de onde ela vem, né? Então, assim, a gente trabalha muitos vídeos, muitas pesquisas, a gente conversa sobre trabalho, sobre educação, sobre saúde, e porque, assim, a mesma questão, como eu falei, da escola pública, né? Eu falo que a gente nunca deve nivelar os alunos por baixo. Então, assim, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para eles que eles têm a capacidade de desenvolver a mesma educação que uma criança que esteja na escola particular, basta que eles queiram, né? Eles têm o mesmo potencial, eles têm as mesmas ferramentas, né? Então, muitas pessoas falam, a escola pública deixa a desejar. Eu não acho que deixa a desejar, porque a gente está sempre se aperfeiçoando enquanto profissional, a gente está sempre buscando o melhor para os nossos alunos, né? Eu sou grata por esses 18 anos de profissão, de ter ex-alunos que vêm me ver e dizer que ingressaram numa faculdade, que já terminaram uma faculdade, que constituíram família. A gente vê que isso é também um pouco do retorno do nosso trabalho e da nossa crença em mostrar para eles que eles são capazes. Queria também parabenizar, né, você pelo seu tempo, né, de profissão. Obrigada. E a próxima pergunta é em relação a quais dificuldades poderia aparecer em relação a esse tema na sala de aula com os alunos. Depende muito. Então, para eles, quando a gente fala em desigualdade social, né, muitos, logo no começo, quando a gente trabalha, por serem pequenos, quando a gente fala em desigualdade, eles vêm com a questão também do preconceito, né? E a gente tem que desmistificar essa questão de preconceito, né? Preconceito é alguma coisa que já está pré-estabelecida, né? Então, seja ele racial, social, étnico, racial, seja o que for. Então, a gente primeiro desmistifica essa questão do preconceito para que eles entendam, né? E aí a gente vai fazendo todo um levantamento da nossa sociedade. Então, o que a gente tem na sociedade, como é a nossa sociedade, os direitos e os deveres de cada um, e o principal, né? Que todos, perante a lei, têm os mesmos direitos. Então, se têm os mesmos direitos, não deveriam haver desigualdades, né? E, infelizmente, a gente ainda tem que lutar muito por isso. Mas, a questão do preconceito é o que mais as crianças trazem. Então, eu acho que essa desmistificação do que é preconceito, para eles poderem primeiro entender isso, para poder a gente começar a falar em desigualdade social, né? E aí a gente vem desde do começo, né,
descobrimento, entre aspas, do Brasil, e falando que começou algumas coisas erradas desde lá do princípio, para que eles entendam toda essa situação que a gente vive no nosso país hoje. Como que seria para você sensibilizar? Como seria uma sensibilização com os alunos? Você vai ter uma aula, e como que seria a sensibilização antes de entrar nesse assunto? O que você acha adequado para fazer? Normalmente, eu trabalho muito com... Você já teve a oportunidade, né, de trabalhar comigo por um tempo. Eu trabalho bastante com vídeos, né? Trabalho bastante com música. Então, dependendo do tema que a gente vai trabalhar, eu gosto primeiro de fazer ou a apresentação de um vídeo para que eles possam fazer uma roda de conversa, e aí daí a gente partir para desenvolver o tema de forma mais ampla, ou às vezes pegar uma música em que fale de algum tema da desigualdade, em que eles consigam perceber na letra da música o que tem por trás daquela letra, né? E aí, depois disso, a gente vai abordando mais efetivamente, ampliando o tema, Certo. com textos e outras coisas. Com certeza. Sobre as disciplinas, né, que o professor polivalente acaba tendo que assumir, você acha que é possível trabalhar esse tema de desigualdade social em todas as disciplinas, ou tem aquelas que é mais específicas, que é melhor de trabalhar? Eu acredito que, assim, a gente pode fazer uma interdisciplinariedade, né? A gente consegue trabalhar de forma ampla, vamos dizer assim, eu acho que mais nas áreas humanas, né? Então, história, geografia, português, aí ciências e matemática você vai abranger, mas de forma mais rasa, vamos dizer assim. Mas a gente consegue fazer uma interdisciplinaridade entre todas as disciplinas. Através de matemática, você trabalha com gráficos e dessa forma. A última pergunta seria em relação à forma que você trabalha, em relação à sugestão de atividade. Eu acho que você chegou a já comentar, né? Mas tem alguma coisa assim específico que você dá de dica que seria primordial para trabalhar esse tema, além de música, por exemplo, algo assim já específico que vai ajudar bastante os professores? Olha, eu sempre acreditei muito na roda de conversa. Então, assim, para qualquer tema que eu vou abordar com as crianças, né, principalmente se é um tema que seja um pouco mais difícil de eles entenderem, eu começo com a roda de conversa para que eles tragam o que eles entendem daquilo ou o que eles acham que eles entendem daquilo, para depois efetivamente eu abordar o conceito correto, e aí a partir daí a gente fazer a amplitude do tema. Mas eu acho que a roda de conversa e a sensibilização através de vídeos, de música, de imagens, é o que faz com que as crianças tenham uma melhor apreensão de qualquer tema. Eu acho que quando você tem a parte visual e a parte auditiva, eles conseguem conectar melhor as coisas, e aí sim você pode partir para um texto mais elaborado, para uma conversa mais profunda, vamos dizer assim. Mas acho que a primeira coisa mesmo é a questão da sensibilização para eles. Então, por enquanto é isso. Eu queria agradecer o seu tempo, que você se dispôs para nos responder essas questões, que vai ser muito enriquecedor, né? Vai ser válido para a nossa formação mesmo. E por enquanto é isso. Muito obrigado, Mayra, pela sua entrevista. Obrigada eu pela oportunidade. Uma boa noite. Boa noite.